Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Sondagens. Hoje nós vamos começar a ver as sondagens. As sondas são tubos que são passados através da boca ou da narina, que vai até o estômago. Tem várias finalidades. É para drenar esse estômago, é para alimentação, para fazer uma lavagem gástrica. Então, são várias as finalidades das sondagens. Hoje atribui-se às sondagens, né? Agora nós vamos ver a sondagem nasogástrica e nasointeral, depois, posteriormente, vamos ver a sondagem vesical. Mas ao enfermeiro, tá? Mas nem por isso o técnico de enfermagem tem que deixar de conhecer as técnicas das sondagens, certo? Então, vamos lá. A sonda é definida como um tubo que se introduz em um canal do organismo. Catéter é um instrumento tubular que é inserido no corpo para retirar líquidos, introduzir sangue, soro, medicamentos e efetuar investigações diagnósticas. Então, a sonda, ela introduz em um canal e o catéter é um instrumento tubular que é inserido no corpo para outros tipos de finalidades. O que é a sonda nasogástrica? A sonda nasogástrica é um tubo de polivinil, também chamada sonda de Levine, que, quando prescrito, deve ser tecnicamente introduzido desde as narinas até o estômago. A finalidade está associada à maneira como ficará instalada no paciente. Então, foi o que eu disse lá no primeiro slide, né? Então, a sonda, ela tem várias finalidades. E ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Então, eu passo a sonda, eu tanto posso deixar aberta para drenagem, como posso deixar fechada somente para que eu faça alimentação, lave essa sonda e depois feche novamente. Quais são as indicações para essa sondagem? Então, intoxicação exógena. O que seria intoxicação exógena? É quando a pessoa faz uso de medicação em excesso e aí precisa lavar esse estômago, que seria a lavagem gástrica, tá? Então, intoxicação exógena é uma intoxicação que a pessoa adquire quando ela ingere medicamentos em demasia. Então, aí precisa retirar essa medicação do organismo para que não acarrete outros malefícios. Alívio da distensão abdominal. Muitas vezes a pessoa fica com o abdômen estendido por algum motivo, né? Muitas vezes até um problema gástrico muito sério mesmo. Então, passa a sonda, alivia esse abdômen, deixa aberto para drenar essa estase que está dentro desse estômago. Quando o paciente tem vômitos persistentes, muitas vezes ele faz uma cirurgia e depois ele começa a ficar com apresentar um vômito em grande quantidade e persistente. Então, também nesse caso é passado a sonda nasogástrica para alívio desses vômitos. Comprometimento de via oral. Muitas vezes eu tenho um paciente que ele não consegue ter uma deglutição normal, uma boa deglutição, para ele fazer a alimentação dele de uma forma efetiva e que ele não fique desnutrido. Então, também nesse momento, há necessidade de se passar uma sonda nasogástrica. Crianças que necessitam de complementação nutricional. Às vezes eu tenho uma criança, gente, que ela apresenta algum tipo de síndrome ou muitas vezes também uma dificuldade de deglutição. Então, ela necessita de uma sonda nasogástrica para complementar a alimentação dela. Mesmo ela tomando via oral, ainda ela não consegue se alimentar o suficiente para que ela não tenha uma desnutrição.
Crianças que não podem se alimentar por via oral e adultos também, tá? Aí não está descrito, mas são crianças e adultos que não conseguem se alimentar por via oral adequadamente. Para administração de medicamentos, para coleta de material, para exame de suco gástrico. Então, vocês viram que assim, a sondagem nasogástrica, ela tem inúmeras finalidades e várias indicações, de acordo com a necessidade do paciente. Quais são as contraindicações que tem para passar essa sonda? Então, quando eu tenho um paciente que ele teve uma fratura nasal com uma fratura de base de crânio e desvio de septo. Então, por que eu não posso passar? Né? Isso vocês vão ver também lá na urgência e emergência. Por que eu não posso passar uma sonda nasogástrica em um paciente que teve uma fratura de base de crânio e uma fratura de face muitas vezes? Por quê? Porque vocês sabem que assim, a base do crânio, né, ela fica localizada aqui na altura da narina e às vezes eu vou passar essa sonda e faço um falso trajeto e essa sonda ela pode ficar assim na altura da base do crânio mesmo e fazer um falso trajeto e na hora de aspirar eu posso causar sérios problemas neurológicos para o paciente. Tá? Então, nesse caso, não é indicado a sonda nasogástrica. Muitas vezes até a indicação de uma sonda orogástrica, mas aí a conduta é do médico e é ele quem vai fazer o procedimento. Quando eu não devo passar uma sonda nasogástrica também ou orogástrica. Quando os pacientes estão conscientes, né, aí eles não vão permitir mesmo que você passe uma sonda. Quando eles estão muito desorientados, que você tem que ficar segurando a pessoa para você conseguir passar, muitas vezes você faz um falso trajeto também. Grandes lesões de cavidade oral, como eu já citei, né, anteriormente. Fraturas de mandíbula e de maxilar, justamente por causa desse problema, né, que eu posso ter uma fratura de base de crânio. E fixações cirúrgicas de mandíbula. Quando ocorre algum desses problemas, a conduta é médica e é ele que vai ver o que é melhor para esse paciente. E se tiver que fazer o procedimento, ele mesmo que fará. A nasal ou oral em varizes ou lesões esofagianas. Tem pacientes que eles têm uma hemorragia esofágica ou eles têm varizes de esôfago. Como existe varizes na perna, em outros lugares, pode acontecer de ter no esôfago. Então, ele pode ter um sangramento muito intenso e se você fizer a passagem de sonda, você pode acarretar um problema maior nesse paciente. Quais são os cuidados que eu tenho que ter em relação a essa sondagem nasogástrica? Eu devo checar sempre a permeabilidade e o posicionamento da sonda antes de administrar dieta e medicamentos. Se tiver algum episódio de vômito, eu tenho que checar a sonda depois que esse paciente vomitou para ver se ela continua realmente no estômago para eu poder administrar dieta, medicamento ou outros. E em caso de vômitos persistentes também a queda do nível de saturação de oxigênio e ele vai ter uma tosse persistente e não administrar dieta sem ter certeza. Lavar o catéter com água filtrada antes e após a administração de dieta e medicamentos. Vocês vão entender melhor. Deixa eu passar aqui uma imagem para vocês verem. Então, é isso que eu estou dizendo, ó. Essa sonda, ela é passada, né, através do nariz e ela vai até o estômago. Como que eu faço a medição dessa sonda? Então, eu vou medir da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e até o apêndice xifoide, né, que é essa parte aqui do externo da gente, que ela está assim, em cima do estômago, né, vamos dizer. Então, veja bem, ó, ponta do nariz, lóbulo da orelha, apêndice xifoide na altura do estômago. Eu vou medir esse tanto de sonda que eu tenho que introduzir, tá?
Deixo ainda uns 20 a 30 centímetros a mais, para não ocorrer o problema de eu passar essa sonda e não alcançar o estômago. Vou fazer uma marcação nessa sonda aqui, nessa altura, que tem, então eu tenho que passar tudo isso aqui, toda essa medição que eu fiz, ela chega no estômago. Então, eu faço a marcação aqui com esse esparadrapo. Então, é todo esse catéter que eu vou introduzir no paciente, tá? Voltando aqui. Sonda nasogástrica aberta. Então, quando o objetivo é drenar líquido gástrico, então eu deixo a sonda aberta. Como vocês viram aqui, aqui tem uma sonda. Então, essas são as sondas. Essa aqui é uma sonda nasoenteral, essas duas são sonda nasogástrica. Então, quando eu falo em aberta e fechada, é isso que eu estou me referindo. Então, eu vou passar, essa aqui é uma sonda mais curta, uma sonda infantil, essa aqui é uma sonda de adulto. Então, tá vendo que aqui ela tem uma tampinha, né? Então, eu vou passar a sonda e quando é para drenar, eu não vou tampar. Quando for para drenar, para não drenar, eu tampo a sonda. Tá vendo que aqui tem uma tampinha branca, ó. Então, quando eu deixo aberta, óbvio que é a sonda aberta. Quando eu fecho, é uma sonda fechada. Ok? Então, essa aqui é uma sonda nasogástrica. Essa aqui é uma sonda enteral, que eu vou falar mais pra frente, vocês vão entender melhor. Quando o objetivo, então, é drenar o líquido, eu vou deixar ela aberta. Como eu expliquei lá, vocês viram a imagem da sonda. Como eu vou anotar no prontuário do paciente o aspecto desse líquido drenado. Então, quando ele está esverdeado, ele é um líquido bilioso. Quando ele sai uma borra de café, que é aquele líquido assim bem escuro, eu entendo que é bile mais sangue. Quando ele sai sanguinolento vivo, né, já está dizendo, ou sanguinolento escuro, ou amarelado. Então, são esses aqui os tipos de drenagem que eu posso ter de um estômago. Cada coisa me diz, cada aspecto me diz um problema desse paciente, mas vai dizer muito mais para o médico, que é ele que vai fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, por isso, há necessidade de você fazer uma explicação bem feita e uma anotação muito bem feita a respeito desses líquidos drenados. O produto é composto por tubo e conector com tampa, como vocês viram, né? Confeccionados em PVC e está disponível nas seguintes apresentações. A sonda nasogástrica longa, ela tem número de 4 até 22, tá? Existe algumas, assim, mas mais raras até o 24, mas o que a gente vai tomar, assim, bastante, vai manusear muito do 4 até o 22, né? Lembrando que até o 12, o 14, normalmente é passado em criança, né? Então, 4, 6, 8, 10 é em criança, né? 4, 6 em bebezinho. E depois vai aumentando conforme a idade da pessoa, né? Conforme o biotipo dela também. Porque às vezes eu tenho uma pessoa bem idosa e eu não consigo passar uma sonda 20 ou 22 nele, tá? Uma sonda 22 normalmente é uma sonda para fazer uma lavagem gástrica, para retirar aquela medicação, vamos dizer assim, que a pessoa tomou em excesso e precisa ser eliminada do organismo dele. Ela mede aproximadamente 110 centímetros e tem essa apresentação aqui que eu já falei para vocês. Então, essa aqui é a sonda, que ela é bem longa, essa aqui é uma sonda mais curta. A sonda nasogástrica fechada, ela é utilizada com a finalidade de alimentação, quando por alguma razão esse paciente não pode utilizar a boca para o processo de digestão dele. Então, é um CA de língua, uma pessoa anoréxica, né? Então, a pessoa começa a ter anorexia, não se alimenta e tudo mais, vomita tudo que come. Então, é passada uma sonda nasogástrica para manter essa pessoa alimentada e hidratada, né?
Um repouso pós-cirúrgico, por exemplo, o paciente leva uma facada e ele tem que deixar esse organismo em repouso, então é passada uma sonda, tá? Normalmente daí já é a nasoenteral, para que essa alimentação vá diretamente lá no duodeno e faça essa digestão lá e para que esse organismo tenha um período assim de recuperação pós-cirúrgica. Então aqui novamente, essa parte é bem importante, gente, grava bem como eu faço a medição. Lóbulo da orelha, ponta do nariz, apêndice de tifoide. Aqui são os tipos de sonda de novo. Qual é o material que eu preciso para fazer uma sondagem nasogástrica? Que essa sonda, eu disse lá no primeiro slide, que ela chama também sonda de Levine. E a numeração, aqui eu estou dizendo que é de 10 a 18 para o adulto, mas lembrando que eu tenho a 20 e a 22 também. Então, vou precisar da sonda, do esparadrapo, da xilocaína gel, tá? Que é a xilocaína, ó. Para quê? Para lubrificar essa sonda, tá? Para estar passando com mais facilidade. Par de luvas, as luvas que eu utilizo aqui é luva de procedimento, porque a sondagem nasogástrica é uma técnica limpa, não é estéril, tá? Então, eu vou utilizar a luva de procedimento. Seringa de 20 ml, estetoscópio, copo com água e toalha de rosto de uso pessoal do paciente. Então, aqui está composta a minha bandeja com o material que eu preciso para fazer uma sondagem. Qual é a técnica? Então, vou explicar o procedimento ao paciente, né? Como a gente sempre tem que fazer. Vou colocá-lo em posição de Fowler, colocar a toalha sobre o pescoço, calçar as luvas, vou abrir a sonda e vou medir a sonda, tá? Então, lá do nariz, lóbulo da orelha e até o apêndice tifoide. Vou marcar com esparadrapo, né? O tanto que eu tenho que introduzir. Vou passar a xilocaína, aproximadamente uns 10 centímetros, para introduzir a sonda. Vou introduzir a sonda por uma das narinas. Vou flexionar o pescoço da pessoa, aproximando ao tórax. E peço para que ele vá deglutindo. Então, se eu aproximar o pescoço ao tórax e ele for deglutindo, facilita muito a passagem dessa sonda. E vou introduzir essa sonda até o ponto do esparadrapo. Então, volto aqui na imagem para estar relembrando para vocês. Certo? Então, medi e passei todo esse tanto de sonda. Quais são os riscos que eu posso ter depois que eu passar essa sonda? Ela pode obstruir, eu tenho que estar sempre atento, né? Quando eu passo alimentação, a alimentação vai passar por aquela sonda. Quando termina a alimentação, eu vou lavar a sonda com água, a água filtrada, a água potável, a água normal. Não é água destilada, tá? A remoção acidental da sonda, às vezes o paciente ele fica agitado, ele pode retirar essa sonda, então tem que ficar atento a isso. E uma ulceração de nariz, se eu posicionar essa sonda, fixar ela de uma forma que eu tracione essa sonda na asa do nariz, eu posso ocasionar uma úlcera nasal. Então, tenho que estar sempre observando, né, a fixação dessa sonda. Observações. Sempre utilizar equipamento de proteção individual. Então, é o gorro, é a máscara, é o óculos, é o avental, sempre, né? Porque é um procedimento que a pessoa pode tossir na sua cara, ela pode, às vezes, vomitar, né? E você desapercebido, ela pode sujar. Então, equipamentos de proteção individual. Realizar os registros necessários após o procedimento, que é a anotação de enfermagem. Manter o local em ordem, sinais de mau posicionamento da sonda, o que pode acontecer? Cianose facial de extremidade, tosse, dificuldade respiratória e dificuldade de injetar o ar para teste de ruído no fundo gástrico.
Quando eu perceber alguma dessas anomalias, eu retiro a sonda e inicio novamente. Quando eu digo aqui, ó, dificuldade de injetar o ar, porque quando eu vou fazer o teste para ver se essa sonda está no estômago, é sempre com ar, nunca com água. Porque se essa sonda estiver no pulmão, você injetar água, você faz uma pneumonia aspirativa nesse paciente. Então, muito cuidado na hora de testar. Tem pacientes que assim que você termina de passar a sonda, quando alcança o estômago já começa a refluir o suco gástrico ou outros, né, componentes que tiver nesse estômago. Se não, você vai fazer o teste de injetar ar nessa sonda, tá? Por aqui, né? Vou destampar ela, vou injetar ar, vou colocar o estetoscópio em cima do estômago e vou injetar de uma vez o ar que você vai escutar aquele barulho que faz no estômago. Então, isso é um dos testes que me diz que essa sonda, ela realmente chegou até no estômago e está bem posicionada. Comunicar as intercorrências ao enfermeiro ou médico e realizar os registros necessários, que são essas que eu falei anteriormente. Em caso de remoção acidental, repassar a sonda caso houver necessidade, né? Lavar a sonda com 20 ml de água filtrada em caso de obstrução, para ver se você consegue fazer a desobstrução dessa sonda, porque não adianta você ficar injetando e forçando. Às vezes ela está obstruída lá na pontinha e nem você injetando alguma coisa ela vai desobstruir. Então você vai ter que retirar essa sonda e passar novamente. Assegurar tratamento dos agravos e atenção à família. Quando o paciente tem acompanhante, então você já faz essa orientação, né? Que a família tem que ficar atenta, tá ali de acompanhante, então tem que ficar prestando atenção para que esse paciente não retire a sonda, para você não ter que passar de novo, porque não é um processo agradável, né? Ficar colocando um tubo através do nariz. Então, aqui estão os testes, né, que vocês vão ter que fazer quando passar a sonda. Então, injetar o ar e auscultar. Ó, gente, então lembra bem, a palavra é ausculta, tá? Auscultar, eu não escuto nada com esteto, eu ausculto, tá? Para ouvir os ruídos, ver fluxo de suco gástrico, porque às vezes, mesmo que não reflui, você pode aspirar essa sonda logo que você passa. E às vezes, quando você faz essa aspiração, reflui o suco gástrico, então eu também posso ter certeza que essa sonda está no estômago. Ou colocar a ponta da sonda no copo com água. Se estiver borbulhando, ela está na traqueia e, obviamente, tem que ser retirada, né, rapidamente, porque assim, ela não foi para o estômago, ela está indo em direção, caminhando para o pulmão, tá? Então, esses testes aqui são de extrema importância que se faça depois que passar a sonda. Então, na sonda, o que eu tenho que ter muita atenção? O calibre da sonda, a mensuração dessa sonda, tá? E os testes que eu tenho que fazer após a passagem dessa sonda. Então, aqui estão imagens, né, para vocês verem. Então, aqui eu estou medindo a sonda, certo? Então, é esse tanto aqui que vai ser introduzido, esse tanto aqui vai ficar para fora. Então, ele mediu, ó, ponta do nariz, lóbulo da orelha, estômago. Aí, passou a sonda, aí aqui eu estou fixando, tá? Então, vou cortar um esparadrapo e abrir no meio. E faço essa fixação, enrolo de um lado e enrolo do outro, para que essa sonda fique posicionada no nariz. E aqui está um teste para vocês verem, ó. É o teste do esteto com o ar. Então, ele coloca o esteto em cima do apêndice xifoide, na direção do estômago, aspira ar na seringa e injeta, que você vai ouvir esse ar borbulhar dentro do estômago. Tá? Então, esse é o teste que é mais usualmente utilizado para se ter certeza que essa sonda está no estômago. Aqui tem outra imagem, né, da mensuração.
e aqui é um paciente tomando a alimentação. Então, é assim mesmo que fica, tá? Vai ser pendurado aqui no suporte de soro, vai ser conectado, né, o equipo, a sonda, né, aqui tá o desenho aqui simulando ela dentro do estômago, e você vai abrir gota a gota essa alimentação. A alimentação por sonda, gente, não é para colocar também e abrir a presilha do soro de uma vez, né, porque ninguém engole um prato de comida de uma vez, né, então eu tenho que imaginar que você tá degustando aquela comida. Então, vou abrir a presilha gota a gota. A sonda nasoenteral, ela é passada da narina e ela vai até o intestino. Então, ela tem uma digestão melhor. Ela é uma sonda, assim, mais utilizada porque o material dela é muito flexível e é bastante confortável para o paciente. Então, o material da sonda nasoenteral, o material que compõe a sonda, é diferente da sonda nasogástrica, tá? O procedimento para passar é igual à sonda nasogástrica. Vou medir da mesma forma, vou deixar de 20 a 30 centímetros a mais, vou fazer os mesmos testes, certo? E mais ainda o controle por raio-x, para ver aonde essa sonda está. Por quê? Porque essa sonda, no final dela, ela tem um dispositivo aqui, tá vendo? Ó, que ele é radiopaco. Então, se fizer um raio-x, eu sei se ela parou no estômago ou se ela foi para o intestino. Mas a passagem é a mesma e a medição é a mesma. E o teste também. Então, por que eu tenho que fazer raio-x? Por que essa preocupação? Porque eu quero que essa sonda vá até no duodeno para que ocorra a digestão lá. Muitas vezes a pessoa não pode que essa sonda só pare no estômago. Ou a facilidade que se tem que aconteça toda essa digestão mais à frente é a indicação médica, tá? Então, essa é uma sonda nasoenteral que ela é muito utilizada, certo? Então, hoje em dia, para fazer alimentação do paciente, é usada a sonda nasoenteral, sempre. Quando não tem, então usa-se a sonda nasogástrica, tá? Mas de preferência essa para o conforto do paciente. Então vocês observem que ela é até mais clarinha, né? Branquinha, leitosa e bem fininha. Por quê? Porque ela foi feita somente para alimentação. A nasogástrica eu faço todas aquelas outras finalidades que eu já falei. A nasoenteral é somente para alimentação. Então, vocês estão vendo que ela tem um fio guia, tá? Que ajuda a passagem da sonda, porque ela é tão molinha que eu não consigo passar sem esse fio guia. Então, esse fio já vem nela. Eu passo e depois que eu faço o raio-x no paciente, que eu detecto que essa sonda está no local correto, aí esse fio é retirado e só fica esse látex, né? Da narina até o intestino. Então, ela difere da sonda nasogástrica por ter o calibre mais fino, causando assim menos trauma ao esôfago e por alojar-se diretamente no intestino. E necessita de um controle de raio-x para ter certeza do onde ela está localizada, né? A sondagem nasoenteral, ela é de exclusividade do enfermeiro, tá? Então, é sempre o enfermeiro que vai passar essa sonda. Então, ela é introduzida também por via nasal ou por via oral, tá? E chega até o estômago ou intestino, dependendo da indicação desse paciente. A sondagem nasoentérica permite a administração de nutrientes pela via digestiva normal. Ela pode ser utilizada em qualquer faixa etária para a solução de diferentes problemas. E a finalidade é a manutenção ou correção do estado nutricional. Vale lembrar que na passagem da sonda nosoteral, né, tem o fio guia, que é um metal,
E antes de ser retirado, ele serve, como eu já disse, para que ela seja visualizada corretamente. Então, voltando aqui para vocês verem, né? Através desse metal aqui na ponta que é detectado aonde que ela está e depois ele é retirado. O fio guia é retirado, ele não fica na sonda, tá? Ele só é utilizado para ajudar a conduzir essa sonda. Depois do raio-x, ele é retirado. Então, após a confirmação, o fio ou mandril, então ele chama fio guia ou mandril, é retirado da parte interna da sonda e o paciente está seguro para receber a medicação ou alimentação. Aqui tem o catéter, né, nasoenteral, o material que você vai utilizar, tá? A seringa, o micropor, a sonda, o esteto, as luvas, né? Então, o material também é o mesmo, né? A sonda, a seringa, o copo com água, a gás, a toalha, estilocaína, a fita adesiva. Quando eu falo fita adesiva aqui, eu posso entender como esparadrapo, micropor, certo? Estetoscópio, biombo, se necessário, né? Porque eu não vou fazer um procedimento num paciente e todos os outros estarem vendo, né? Luvas de procedimento e saco de lixo. As finalidades da sonda nasoenteral, ela é indicada no pré e pós-operatório de diversas cirurgias, no estado comatoso, na anorexia, dentre outros. Então, ela tem a finalidade de alimentação, de nutrir o paciente, certo? Quais são os cuidados? Também ele se assemelha muito à sonda nasogástrica. Então, manter a fixação da sonda sempre íntegra, sempre limpa. Essa fixação, gente, que vocês viram lá do nariz, ela tem que ser trocada sempre, porque assim, ela acaba sujando, né? Tá no nariz e tem a mucosa e tem outras coisas dentro desse nariz. Então, ela acaba ficando suja essa fixação. Então, a necessidade de trocar. Só que toda vez que você trocar, você vai testar se essa sonda você não tirou ela do estômago, tá? Então é muito sério essa troca de fixação da sonda. Então, trocar a cada 24 horas ou sempre que necessário, né? Lavar a sonda com água antes e após a administração de dietas e medicações. Então, eu tenho meu paciente lá com sonda, eu chego, primeiro aspiro, tá? Para ver se não tem muito suco gástrico ou tem muita alimentação ainda. Então, isso eu tenho que tomar cuidado. Chego, aspiro, para ver, porque às vezes ele tem alimentação de 4 em 4 horas e ele não fez a digestão correta. Se eu colocar mais 200 ml de alimentação, eu posso encher demais esse estômago, seria como a gente quando come demais. E ele começar a vomitar por esse motivo. Então, aspiro primeiro, ver se tá tudo bem, se não tá voltando a alimentação desse estômago. Aí lavo com água e instalo a dieta. Terminou a dieta, eu pego mais 20 ml de água, lavo toda essa sonda para que não fique parado a alimentação, porque a alimentação ela é oleosa, né? Então ela pode obstruindo essa sonda. Então por isso que eu tenho que lavar depois da alimentação. E anotar o volume total infundido de dieta e medicações durante o plantão. Por serem resistentes essas sondas, né, ela pode permanecer no paciente por longo tempo, 5 meses ou mais, mas isso não quer dizer que eu não vou trocar essa sonda. Então, essa sonda, às vezes, o próprio suco gástrico acaba corroendo ela, ou o paciente retira, ou ela começa a obstruir, ela não tem uma obstrução total, mas você percebe que quando você vai introduzir a sonda, né, a alimentação, ela demora muito para correr. Então, são observações que eu tenho que fazer para, quando eu detectar alguma normalidade, trocar essa sonda. Mas esse paciente ele pode ficar assim muito tempo com a sonda, tá? Então é isso, gente. A sondagem nasogástrica e nasoenteral, essa é a primeira parte sobre sondagens, tá? Nós vamos ver ainda alimentação por sonda
e a lavagem gástrica e aspiração do paciente. Então, essa é a nossa primeira parte sobre sondagens nasogástricas. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, né? Observando sempre aquelas observações que eu fiz aqui da medição da sonda, fixação dessa sonda e o teste que eu tenho que fazer e ter absoluta certeza que essa sonda está no estômago ou, no caso da nasenteral, né? No intestino, para que eu possa introduzir a sonda. Nunca introduza uma alimentação por sonda se você não testar antes para ter certeza onde essa sonda está. Então, ficamos por aqui. Dúvidas, estou à disposição. E até a próxima aula, quando a gente vai finalizar nosso assunto sobre sondas.